E a gente fala agora aqui no Jornal da Rede Alesp sobre uma palestra no ILP abordando a importância da assessoria de imprensa na comunicação política. E a gente conversa agora com Letícia Jacques, ela é jornalista e também palestrante. Boa tarde, Letícia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Letícia, falando justamente, a gente sabe, né, da importância que tem os cursos do ILP aqui, não só para casa, mas também para quem participa virtualmente dessas palestras. Eu gostaria que você começasse falando o quanto, né, um assessor de imprensa é essencial nessa comunicação política. É bastante essencial, né, Júlia? A gente sabe que existe aí uma diferenciação entre o profissional que trabalha com marketing e o profissional que trabalha com assessoria de imprensa, e isso às vezes é muito divulgado de forma errada. Não é o profissional de marketing que vai fazer a assessoria de imprensa. O jornalista, um profissional voltado para a assessoria de imprensa, é o que vai trabalhar de forma melhor a figura de um político, a figura de um candidato com a mídia, que é essencial aí para divulgar as plataformas desse político, né? E levar aí, na verdade, suas bandeiras para a população, para que as pessoas conheçam as bandeiras daquele político. E falando justamente sobre essa palestra no ILP, ela pode ser acessada só por esses jornalistas, colegas nossos, né, que trabalham ou gostariam de trabalhar na área política, ou também os interessados, os gabinetes, os servidores públicos, são convidados para justamente entender esses pormenores, né, da assessoria de imprensa? Isso, eu acho que chefe de gabinete, qualquer pessoa que faça parte do gabinete de um político, ele pode entrar para assistir essa palestra, para entender a dimensão e a importância de se ter uma assessoria de imprensa, uma equipe de comunicação que tenha um profissional de assessoria de imprensa para representar esse político, né? Agora, uma outra questão, Letícia, que é importante a gente ressaltar, não só no mundo da política, né, mas também nos outros setores, o assessor de imprensa tem esse papel fundamental de filtrar não só aquilo que chega para o seu assessorado, mas também essa questão do media training, né, de conversar com o seu assessorado como melhor se posicionar sobre algumas questões. Isso vai ser abordado também na palestra? Vai sim, Júlia. Além de media training, que é bastante importante, né, que é o posicionamento do político aí mediante a mídia, a gente também vai falar sobre fake news e gerenciamento de crise, e também são pontos aí que atualmente são necessários, né, que o político, o candidato, ele esteja preparado para enfrentar essas fake news que estão surgindo aí o tempo todo, e também saber como se portar diante de um gerenciamento de crise junto com a comunicação. Você falando uma coisa, Letícia, muito importante, gerenciamento de crise. A gente sabe o quanto os administradores públicos e principalmente quem está em alguns setores, como né, o da política, precisa gerenciar algumas crises, seja porque estamos justamente no meio de uma crise sanitária, não é? Então, você precisa dizer aos seus eleitores, à sociedade, como combater a pandemia do melhor modo possível, e precisa ser clara essa comunicação, né? E quando se fala em gestão de crise, não é só quando algo deu errado, mas também antever que algo aconteça, né, Letícia? Isso, a gente, na verdade, tem que estar preparado para tudo, né? É importante preparar uma equipe, preparar o próprio político a respeito de coisas que podem vir a acontecer. Então, o gerenciamento de crise ele não acontece só no momento em que o problema surge. O gerenciamento de crise, na verdade, ele tem que ser precavido, né? Ele tem que ser pensado, ele tem que ser dimensionado para poder melhor atender aí a equipe toda de um gabinete. Porque, na verdade, o gerenciamento de crise ele não vai atingir só o político, né? Toda a equipe de comunicação, toda a equipe do gabinete acaba se envolvendo também para estar aí antenada em relação a certos problemas que podem surgir. Agora, uma outra questão também que eu acho que é interessante, não só para nós jornalistas, né, que exercemos em algum momento a assessoria de imprensa, mas também para os assessorados e para quem, como você bem disse, trabalha nos gabinetes, são a questão de gerenciamento das redes sociais. O quanto usar as redes sociais a favor dessa questão de mandato e afins, mas também analisar qual é o perfil das pessoas que seguem
agentes administrativos, os agentes públicos e afins, não é? Você precisa ter uma análise não só quantitativa, mas qualitativa também. Na verdade, a gente fala que a comunicação ela tem que estar interligada. O trabalho de um assessor de imprensa ele tem que estar interligado com quem está gerenciando as redes sociais, quem está fazendo o marketing. E aí tudo isso é analisado dentro de uma equipe de comunicação. A gente faz a análise do público que está recebendo aquela informação também através das redes sociais. A informação ela não chega só através da imprensa, da grande mídia. Hoje, a gente está conseguindo distribuir isso de forma muito mais rápida, muito mais fácil também dentro das redes sociais, que inclusive também é uma ferramenta muito importante para o gerenciamento de crise, né? Justamente essa questão do gerenciamento de crise. Eu acho que hoje, não sei se você compartilha dessa minha ideia, Letícia, mas hoje o assessor de imprensa, o jornalista, ele precisa estar... Antes a gente precisava estar um passo à frente do que poderia acontecer. Hoje a gente precisa estar uns 5, 10 passos à frente, porque as coisas estão mudando numa rapidez muito intensa, né? Eu acho que o profissional completo é aquele profissional que ele não se fecha apenas para o que ele tem que fazer. Hoje a gente sabe que um profissional de comunicação completo é o profissional que entende do que tem que ser tratado com a mídia, mas que mergulha também na área das redes sociais, né, que consegue entender aí como capitanear até seguidores para as redes sociais, o público específico para aquele agente público, para que ele possa levar a informação de forma mais completa e mais rápida. Então, acho que está tudo interligado, o profissional hoje ele tem que ser multifuncional, né? Você falou de multifuncionalidade, a gente está no mundo das multiplataformas também, né? A gente vê as redações integradas, a gente vê... Quem gerencia, às vezes, a rede social, claro, você tem um especialista para gerenciar, para medir as métricas das redes sociais, mas também para você pensar no todo, você tem que pensar como multiplataforma, né? O que você posta numa rede social, você não pode postar do mesmo jeito da outra. Hoje, o jornalista, o assessor de imprensa, o comunicador, né? Quem mexe com comunicação, é essencial que seja multiplataforma? Não dá para dizer, olha, isso eu não faço? Eu acredito que sim, tá, Júlia? A gente sabe que tem um profissional especialista para cada área. A gente sabe que o profissional de marketing, ele é um profissional que é mais voltado para essa área também de redes sociais, tá? Ele consegue analisar métricas, ele consegue ser um analista, ele consegue identificar o que está certo e o que está errado. Mas se você é um profissional de comunicação e você também tem essa expertise, você se torna um profissional completo e um profissional, na verdade, que é importante dentro da equipe, porque você não vai se fechar somente naquilo que você sabe fazer. Quando você abre o leque, eu acho que você se torna um profissional muito mais importante dentro de uma equipe de comunicação. A gente está falando de equipes de comunicação, a gente sabe que comunicação é uma só, independente do setor que a gente atua, na área política, em cidades ou esporte, você precisa levar a sua declaração, você precisa levar aquilo que você fala da melhor maneira possível para o receptor, né? O receptor tem que entender a sua mensagem, não tem jeito, né? Mas na área da comunicação política, e puxando para efetivamente sobre essa palestra no ILP, o que é essencial no mundo da política e no mundo da comunicação política para que essa sua mensagem seja efetiva no receptor? Além de você conhecer para quem você está trabalhando, quem é o agente político que você está trabalhando, né? Quais as suas bandeiras, eu acho que relacionamento. A gente sabe que divulgação é bastante importante, conseguir cavar um meiozinho ali de ser divulgado dentro da imprensa, seja jornal, seja rádio, seja TV. E relacionamento é extremamente importante. Inclusive, essa é uma das coisas que eu costumo sempre falar, que se você não tem um relacionamento bom com os colegas dos outros veículos, isso te dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem aquela questão de divulgar a sugestão de pauta, né? O release, a nota, fazer aquele follow-up. Mas quando você tem um bom relacionamento, as coisas conseguem assim, acontecer mais rápido. Claro que a sua pauta tem que ser interessante, o que você está comunicando tem que ser interessante. Claro, o objetivo é interessante, mas o relacionamento é muito importante também com os colegas de veículos. Letícia, isso que você está falando para a gente, quem mexe com a comunicação é essencial.
Eu lembro quando eu trabalhava numa assessoria de imprensa que era muito difícil essa questão do follow-up, porque nem sempre as pessoas que estão nas redações ou estão para receber a nossa ligação podem parar para escutar o que a gente tem para falar sobre uma pauta e afins. Relacionamento, networking no mundo da comunicação é essencial, né? Isso, totalmente. E vou te dizer mais, tá? A gente fala muito sobre follow-up, telefonemas, as pessoas não têm tempo. E eu acredito que as ferramentas hoje, os aplicativos, elas vêm para facilitar a vida da gente, né? Dentro do meio de comunicação. E uma coisa que eu tenho usado bastante dentro do meu meio aqui de assessoria de imprensa é o WhatsApp. O WhatsApp é uma comunicação que chega, você consegue falar com as pessoas, elas conseguem te dar uma resposta, ela pode estar super atarefada, mas ela dá uma paradinha para olhar a tua mensagem. Então, hoje, utilizar o WhatsApp também é uma grande faceta aí dentro desses aplicativos que surgiram para meio de comunicação. Os aplicativos, né? Muita gente usa esses aplicativos a favor, né, dessa dinâmica. A gente vê o quanto os assessores de imprensa, pelo menos aqui no meu WhatsApp, a gente recebe as pautas em questão de segundos, né? Justamente, a gente tem que usar essa modernidade ao nosso favor. Quando eu digo ao nosso favor, eu digo o jornalista, o comunicador que nesse momento está como assessor de imprensa, porque tudo a gente resolve aqui, né? É bastante rápido, né? Você não tem aquela questão de, pera, deixa eu terminar aqui um texto que daqui a pouco eu presto atenção no que você está fazendo, no que você está me passando, vou dar uma olhada na tua pauta. A gente manda, recebe a sugestão de pauta na hora, a pessoa, se tiver um tempinho, dá uma olhadinha rápida ali, se o assunto já foi interessante, até porque é importante que a sugestão de pauta você traga o que é mais interessante já na chamada, né, já no título. Se aquilo ali chamar a atenção, a gente para 5 minutinhos, dá uma analisada na pauta, já passa para outra pessoa, já passa para o produtor, já passa para o repórter, e aí eu acho que utilizar os meios de comunicação hoje que facilitam a nossa vida tá uma grande chavinha aí que também foi virada aí com essa grande modernidade aí dentro dos meios de comunicação. Perfeito. Então, só relembrando, né? O Instituto do Legislativo Paulista promove, então, essa palestra justamente sobre a importância da assessoria de imprensa na comunicação política. Ela vai acontecer no próximo dia 17, né, de junho. Pelas redes sociais do ILP. Então, faço o convite, né, para todo mundo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, para que participem e também troquem ideias, né? Networking, né? Vamos falar assim. Isso. Vai ser um espaço, na verdade, vai ser pelo YouTube do ILP. Vai ser um espaço onde a gente vai trocar conhecimento, a gente vai conversar aí sobre a mídia, sobre a política, sobre a importância do papel aí do assessor de imprensa com a grande mídia, né, com os veículos de comunicação. E aí eu convido vocês aí, chefes de gabinete, equipe de gabinetes, pessoal da comunicação também, a participar aí desse encontro no dia 17, às 15 horas, através do YouTube da ILP. Perfeito, muito obrigada, viu, Letícia, pela sua contribuição. Nada, obrigada hoje a você, por aqui. Júlia. Boa tarde. Boa tarde.